Oi, turma! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a prosa do romantismo, mas, para não ficar aí um fio da meada solto, vamos resgatar um pouquinho o conteúdo estudado de forma bem breve, é claro. Bem, nós temos um período literário chamado de romantismo, que começa no início do século XIX, aqui no Brasil, na Europa também, né? Mas a nossa atenção está voltada principalmente para o Brasil. É considerado o ano de 1836 como o início desse romantismo. É um período literário longo que circula aí entre a sociedade brasileira até o ano de 1881, quando é considerado o início de um novo momento literário. E o romantismo, ele é um período literário que se manifesta em vários estilos literários: teatro, poesia e prosa. Sendo que os mais populares estão entre a poesia e a prosa. Não quer dizer, e aí eu quero que fique bem claro isso, que a prosa ela surge depois da poesia. Não. Os dois estilos eles aparecem de forma concomitante, assim como o teatro, certo? Só que a gente não vai adentrar no assunto do teatro, por uma questão didática e também de tempo, certo? Em algum outro momento pode ser que a gente até comente sobre o teatro do romantismo, mas neste momento agora não. Então nós vamos ter poesia e prosa caminhando junto. Vamos relembrar: poesia, textos poéticos escritos em forma de versos. A prosa é um texto em forma de parágrafos. E aí nós vamos ter, dentre os vários gêneros de prosa, os que se desenvolvem predominantemente no romantismo serão o romance e, em alguns casos, não aqui no Brasil, a novela. Mas, para nós aqui no Brasil, o romance é o que predomina. Quando nós falamos de romance como gênero de texto, não estou falando necessariamente de um assunto romântico, embora terá, no romantismo terá. Mas quando nós falamos de romance, pensa comigo, nós vamos ter um núcleo gerador de conflito, de um drama, que vai ser o núcleo da história, e tudo aquilo que acontece gira em torno deste núcleo, certo? Uma vez que o conflito principal do núcleo se resolve, a história se finaliza. Essa é a ideia do romance como gênero de texto. Então, isso acontecerá no romantismo, né? Só que nesse núcleo nós vamos ter o tema amoroso como sendo o que vai desencadear a trama principal, e tudo aquilo que acontece vai girar em torno dessa trama principal, que é a do romance, né? Do romance do casal romântico. Isso é uma característica do romance e do romantismo. Como eu disse, poesia e prosa estão ali juntos. Então, se esse período literário ele vem inicialmente lá com a primeira geração, que é a de poesia, as gerações são gerações de poetas, ok? Bom, se aquela primeira geração de poetas ela vem buscando a identidade do Brasil, isso também vai acontecer na prosa. A prosa ela vem como uma forma, calma aí que meu slide não dei o cliquezinho para desencadear. A prosa ela vem também como uma forma de buscar essa identidade. Só que aí tem um acontecimento bem interessante: o desenvolvimento da imprensa. Se vocês estão lembrados, lá no começo, quando eu falei da vinda da família imperial aqui para o Brasil, isso mais no iníciozinho do século XIX, 1808, eles fizeram com que os meios de comunicação se desenvolvessem, a imprensa se desenvolveu. Então, começou a se produzir um noticiário que circulava entre a sociedade, principalmente burguesa, certo? E aí, com a família imperial
se instalando no Rio de Janeiro é essa família, perdão, é essa classe burguesa carioca que incrementa a leitura. Junto com a classe burguesa também vem o público feminino. E aí, esses dois juntos, não que o público feminino não esteja na classe burguesa, mas é que o público feminino não era exatamente um público leitor. Né? A maioria das mulheres nem sabia ler e escrever, mesmo as da classe mais abastada. Mas aí, com o passar do tempo, essa classe feminina e a classe burguesa torna-se um novo público leitor, o que incentiva o incremento da literatura. Daí surgem, nos folhetins, que são os jornais que eu comentei com vocês, publicações de textos poéticos e capítulos de livros. E aí gira uma espécie de apoio. Né? A imprensa precisa de ter um público leitor, o público leitor apoia a imprensa. Então, gira uma ajuda mútua, o interfone. Gira uma ajuda mútua aí. Né? Os folhetins precisam de quem leia, e quem lê tem curiosidade das histórias, o que incrementa a divulgação dos folhetins. Bom, nessa busca da identidade lá da poesia, como eu disse, não foi diferente aqui também na prosa. E com esse aumento do público leitor, foi estimulando os autores a escreverem mais, ou até mesmo a surgirem autores para produzir histórias para aquela sociedade leitora do século XIX. Claro que essa sociedade leitora, ela ainda está, né, nessa camada abastada socialmente da sociedade. Porém, ela sai apenas, né, que era um público apenas monárquico da leitura, para esse público burguês e feminino. Então, você tem aí um painel muito propício à produção de períodos literários. Não é à toa que aí boa parte das pinturas do romantismo, como essas aqui que eu trouxe para vocês, para ilustrar nossa aula, elas vão trazer como proposta de imagem figuras femininas lendo. Primeiro, por ser uma das formas de entretenimento, e segundo, porque é o que vai dar o sonho, a fantasia, né? aquela ilusão do romance. E aí, talvez não por completo agora, vocês entendam, mas vocês vão entender o porquê dessa fantasia sendo alimentada por meio das histórias. Bom, os romances, de um modo geral, eles vão procurar, não importa qual tipo, porque nós vamos ter mais de um tipo de romance, eles vão procurar retratar esse movimento da sociedade, não só carioca, mas principalmente do século XIX. Então, essa busca da identidade, ela vem numa busca histórica, né, de tempos passados, mas também de representação daquela sociedade ativa do século XIX. Então, nós vamos ter uma cidade que vai crescendo, que vai se movimentando, que vai se configurando naquilo que se considerava modernidade nesse século aí, já nos anos 30, 40 e por aí vai. Bom, nós temos uma obra que é considerada um marco, né, da prosa do romantismo. Curiosamente, não foi o primeiro livro a ser publicado, mas a obra, na época, e eu não vou entrar nesses detalhes aqui, ela teve uma certa polêmica, divisão de opinião. Então, com o passar do tempo, se considerou que esta obra, A Moreninha, é que foi o marco inicial da prosa do romance aqui no Brasil. Prosa do romance, falei o contrário. O romance característico da prosa aqui no Brasil, com esse autor Joaquim Manuel de Macedo. Este livro, por exemplo, ele foi publicado no folhetim.
Então, vinha um capítulo, primeiro que os folhetins, só relembrando que eu já comentei isso em outro momento, ele não era de publicação diária, né? Tinha uma publicação semanal. Então, numa semana vinha um capítulo, pode ser que na outra semana já não viesse o outro, mas viesse daí a 15 dias, enfim. Era um público que ficava sedento por conhecer a continuidade da história. Guardadas as devidas proporções, é o que acontece hoje com as telenovelas, por exemplo. Né? A cada dia vai passando um pedacinho da história, o que leva esse público a poder se deleitar com o enredo que ali é retratado. De modo geral, nós vamos ter no nosso país, nessa busca, como eu falei, da identidade, né, nessa representação sentimental, e lembrando que todas as características do romantismo, elas não vão ficar à parte, elas vão aparecer aqui. Só que assim como acontece na geração da poesia, também vai acontecer no romance. Existem características que em determinado romance se evidenciam mais e em outras menos. Agora, uma coisa é certa, o sentimento amoroso, isso vai fazer sempre parte. E esse sentimento amoroso é amoroso de casal, masculino e feminino, e pode ser também esse sentimento amoroso de busca pelo nacionalismo, essa identidade. Então, nós vamos ter o romance indianista, que, como o próprio nome já diz, ele vai ter como foco o indígena. Porém, cabe ressaltar aqui algumas questões. Os autores, ao escreverem sobre os romances indianistas, gente, nós estamos falando de século XIX, a figura indígena ela já não circulava nesses ambientes urbanos do século XIX, nem tão facilmente nos ambientes interioranos. O que se tinham eram relatos, documentos, histórias, daquela ideia, né, aliás, naquele episódio dos bandeirantes que adentravam o nosso país para descobrir o que tinha aqui de riqueza, inclusive riqueza do ouro, de minerais, não só do pau-brasil. E nesses relatos, como eu disse, né, documentos e histórias contadas, é que nasciam os romances indianistas. Então, se por um lado tinha essa busca desse personagem sendo retratado nas nossas histórias, e nas principais histórias indianistas, o índio vai ter um contato com o branco, não naquela visão histórica lá do começo da colonização, mas terão episódios históricos ali dentro retratado. Esse índio, ele não tem exatamente uma representatividade real da figura do índio. Mescla-se uma identidade real com uma ficção. A ficção, então, ela não vai estar apenas no enredo do romance, mas na própria composição da figura indianista. E aí, quero que vocês prestem atenção numa coisinha. Assim como vai ter aquela figura heróica, retratada lá na poesia, porém, na poesia, de uma forma um pouco mais amenizada, no romance, esse heroísmo da figura masculina vai se acentuar em qualquer tipo de romance. E no indianista não vai ser diferente. Então, por exemplo, se um protagonista, né, se o personagem central for um índio, essa figura masculina, ele vai estar nesse ambiente selvagem, porque aquele enaltecimento da beleza natural vai estar presente, aquilo que estava lá presente na primeira geração do nacionalismo e do indianismo, no Ijucapirama, no Canção do Exílio, nas outras, Leito de Folhas Verdes, em todos aqueles poemas indianistas, vai estar aqui também no romance. Então, se essa figura masculina, né, essa figura masculina que for um índio, nós já vimos uma pincelada lá atrás do Guarani. Ele vai ser essa figura imponente, corajosa, valente, é aquela inspiração de cavaleiro medieval europeu presente aqui na figura
indianista. Ah, mas não quer dizer que o índio, então, é um índio falsificado. Não, não é isso. Esse índio, ele lida com essas intempéries naturais de forma muito comum, né? Faz parte da vida dele. Ele vive na selva e, portanto, ele lida com isso tudo. Mas, numa visão romantizada desse índio, ele enfrenta situações que vão aparecer de forma muito mais intensificadas do que na realidade. E aí toda a sua destreza, habilidade, coragem, valentia, heroísmo também estarão acentuados nessa figura do índio masculino. Bom, por sua vez, se essa figura indianista aí, que aparece como protagonista, é uma figura feminina, é uma índia, como é o caso, por exemplo, da obra Iracema, essa índia ela vai ter esse retrato todo romantizado que mais se assemelha a uma figura europeia e não indianista de verdade. Por exemplo, vamos pensar num biotipo indianista. O índio ele tem o rosto um pouco achatado, mais arredondado, de pele morena avermelhada e nariz um pouco achatado. É a caracterização do índio. Pensando ainda no ambiente em que ele vive, e o índio vivia de forma bem natural, ele andava por vários terrenos, sob cascas de árvores, sob rochedos, atravessando riachos, enfim, todas as dificuldades que se tinha ali. Então, não devia ser raro que o pé, por exemplo, desses índios fossem pés mais grosseiros, mais cascudos, vamos dizer assim, representando o ambiente em que ele fazia o seu trajeto. Assim como a mão, o fato de ter que quebrar galhos, lidar com raízes, estar ali com a terra, né? Não tinha toda aquela coisa de luva, cremes, não existia isso. Tudo era muito natural, né? Então, ele lidava ali com os artefatos naturais que se tinham. Logo, o que nós vamos pensar? De mãos mais grossas, certo? E na hora em que se descreve, por exemplo, uma figura indianista feminina, não se tem exatamente aquele retrato de um índio nativo. Então, vão ser pés suaves, mãos delicadas, traços de rosto afilados, né? Um nariz mais afilado, um rosto, às vezes até um pouco afilado, mãos também de dedos mais longilíneos, ou seja, é uma caracterização que os autores mais tinham de visão real, figuras descendentes de europeus, né, de imigrantes, e retratando um índio que era nativo. Então, a busca da identidade está na figura do índio e este ambiente natural em que ele está, que ele tem uma identidade com esse ambiente, não na caracterização em si do biotipo, vamos dizer assim, indianista. Mas não quer dizer que isso deixa desvalorizado o romance indianista. Isso não acontece. O segundo tipo de romance, e aí não é por ordem, tá? São tipos que vão acontecendo concomitantemente. Então, nós vamos ter uma sociedade com produção de poesia e romance, e que não vai acontecer o romance de forma sequencial. Primeiro indianista, depois o... Não, vai de acordo com as obras que são publicadas. Romance A Moreninha, por exemplo, é um romance urbano, tá? E é considerado o primeiro romance. O romance urbano, ele vai retratar a vida social. É o tipo de romance que mais tem público no século XIX,
justamente porque retrata a sociedade vivida naquele momento. Então, aqueles usos e costumes estão ali retratados. Por isso que nessa busca da identidade, né, nacionalista, não vai só nas questões históricas, como, por exemplo, a figura do índio, que é essa identidade nativa do Brasil no descobrimento, ou colonização, seja lá o que a gente queira chamar. Mas é uma busca de identidade também, como retrato de usos e costumes do século XIX. E o romance urbano, então, vai ser ambientado naquelas ruas, principalmente do Rio de Janeiro, vão ser retratados ali os usos e costumes daquela sociedade do Rio de Janeiro. Então, quando se fala de bairros, quando se fala de ruas, é muito comum das pessoas se verem ali naqueles ambientes. Assim como formas de entretenimento, como passeios na praça, ou então idas a saraus, a teatros, coisas, desculpa, coisas desse tipo. O romance regionalista já é um retrato da região interiorana do Brasil, mas também nessa vertente de retratar nas histórias usos e costumes interioranos. O romance regionalista também pode ser reconhecido ou conhecido em alguns livros e sites como romance sertanejo, porque vai trazer o sertão do Brasil. E esse sertão, quando a gente fala do sertão hoje, muita gente logo associa ao Nordeste. Não é só, tá? Essa região interiorana de zonas pouco povoadas e pouco investigadas e pouco frequentadas, né, por esse público urbano, é que serão retratados ali. É como se fosse assim, a outra face do Brasil atual, do século XIX, que não era conhecida pelo público da cidade, né, da corte. E o romance histórico são espécies de romances que se baseiam em episódios históricos e misturam um pouco de ficção e realidade ali, criando personagens a partir desses episódios históricos. Aí alguns de vocês podem pensar assim, ué, mas o romance indianista, então, não seria um tipo de romance histórico? Não. Porque o romance indianista, ele não se baseia num episódio exclusivamente tido no nosso país para daí criar o romance. Ele busca uma época, um período, né, um tempo, e nesse tempo é que se ambienta esse personagem indianista. Na próxima aula, eu vou trazer 3 tipos de romances, um enredo de 3 romances, que aí eu acredito que vocês consigam entender um pouco mais sobre essa questão que eu estou trazendo desse romance indianista. Vou trazer o enredo do romance Iracema, o enredo, que é um romance indianista, o enredo do romance A Moreninha, que é um romance urbano, e o enredo do romance Inocência. Seria esta obra que eu iria pedir para vocês lerem, mas eu troquei pelo outro romance, então eu vou trazer o romance Inocência aqui. Nós temos alguns romances bem famosos nos regionalistas aí, e nós vamos ver alguns deles rapidamente agora, mas o enredo desses 3 trazido amanhã. Bom, nós vamos ter aqui, marcando o romance indianista no nosso país, o que nós chamamos de trilogia indianista. O Birajara, Iracema e o Guarani. Alguns desses aqui, por exemplo, como Iracema, já foi feito filme a partir desse romance, já foi feito também filme e série a partir do O Guarani, todos 3 de José de Alencar. José de Alencar, inclusive, é um nome de destaque dentro dos romances indianistas. Como romance urbano, nós vamos ter muitos romances, não são só esses. Esses aqui eu trouxe como ilustração. São capas de livros esses aqui, certo? Por isso vocês vão ver uma editorinha ali embaixo,
né? Porque são todas versões de livros impressos. A Moreninha eu coloquei ao centro justamente por ser a obra considerada a primeira publicação de romance no nosso Brasil. Depois nós vamos ter também de José de Alencar, que ele escreve romance indianista e também romance urbano, Lucila, Diva, Senhora, A Pata da Gazela, tem A Viuvinha, 5 Minutos, que é o livro que eu vou pedir para vocês lerem. Né? Todos esses romances aí vão compor essa representatividade da sociedade carioca do século XIX. Como romance regionalista, nós vamos ter O Tronco do Ipê, também de José de Alencar, nós vamos ter Inocência, de Visconde de Toné, A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, e também de Bernardo Guimarães, O Seminarista, que também é uma obra regionalista, muito famosa também, por sinal. A Escravizaura se tornou super popular porque ela virou novela da Rede Globo. Isso lá nos anos, o quê? 80, talvez? Acho que é isso, mais ou menos. Dentro do romance regionalista, que já é uma publicação um pouco mais restrita, não se tem tantas obras assim, nós vamos ter com destaque principalmente As Minas de Prata e Guerra dos Mascates. Bom, os romances em geral, não importa se indianista, regionalista, urbano ou histórico, ele se compõe naquilo que nós chamamos de um triângulo amoroso. Só que presta atenção num detalhe aqui. Uma das pontinhas, nós vamos ter a personagem feminina. A outra pontinha, nós vamos ter a figura masculina. No triângulo amoroso tradicional, ou então conhecido, o que a gente teria aqui na terceira pontinha do triângulo? Ou uma outra figura feminina, ou uma outra figura masculina. Só que dentro do romance e do romantismo, nós vamos ter algo que vai compor esse triângulo e que vai dificultar o romance deste casal. Bom, mas por que dificultar? Tem que ter aquela dificuldadezinha para poder, assim, valorizar ainda mais o sentimento amoroso. Uma vez que a figura feminina e a figura masculina se apaixonam, aí vem o ideal do romantismo. O amor é único, é a cara metade, é o outro lado da moeda, é a banda da laranja, é quem complementa quem, certo? Então, só há uma saída, os dois ficarem juntos. Porém, essa terceira ponta aqui do triângulo nem sempre é aquilo que vai facilitar esses dois ficarem juntos. O que pode ser essa terceira ponta aqui? Olha, pode ser uma questão religiosa, é algum impedimento de cultura religiosa, mas podem ser questões familiares, brigas, conflitos de família, tipo Romeu e Julieta, né, que as duas famílias ali, elas entram em conflito, são inimigas mortais e não permitem que os filhos, então, fiquem juntos, se casem. Então, no romantismo pode ser isso também. E aí, junto com essa questão familiar, pode não ser apenas um conflito, brigas entre famílias, mas questões culturais que, de certa forma, podem estar atreladas à família. Então, por exemplo, falei lá a questão religiosa. Vamos imaginar que uma família tenha feito uma promessa, e isso era comum, de um filho se tornar padre. A filha se tornar freira também seria possível, mas nós temos enredo de filho se transformar padre. Ou a família achar, porque isso era muito comum, né? No século XIX, aliás, até outro dia. Aliás, em alguns casos, até hoje. A família achar que tem o direito de traçar todo o futuro e destino do filho e da filha. Bom, aí ela achava que o filho poderia se tornar padre. Então, ela cria a criança com toda aquela já estrutura para que ele se tornasse padre. Mas aí, na sua adolescência, ele se apaixona por alguém. Gente, a tradição religiosa, a tradição da família é algo muito forte e que simplesmente não vai abandonar assim, achando que o filho,
não vai se tornar padre porque encontrou uma moça aí por quem diz estar apaixonado. Principalmente se esse romance todo foi despertado na adolescência ou na juventude. São adolescentes, são jovens, não sabem o que querem. Então, isso impede o romance dos dois. Outra questão que é cultural também, né? Famílias decidirem o destino, então arranjam casamentos, prometem a mão da filha em casamento para alguém, ou até mesmo arruma uma forma do rapaz se casar com alguém. Só que aí eles se descobrem apaixonados por alguém que não é a pessoa prometida do casamento. Está aí o conflito instaurado também. Então, isso dificulta. Então, das duas, uma. Ou o conflito se resolve e o casal fica junto, ou o conflito, uma vez instalado, que não permite o casal resolver esse problema, o que é que nós temos como solução dentro do romantismo? O amor tem que prevalecer. A morte. Então, muitas vezes, eles desejam a morte como forma de solução do problema, ou, no caso dos romances, há personagens que morrem de verdade na ficção. Parece até meio antagônico aqui. Mas eles morrem, porque pode ter uma morte assim, metafórica, né? Não. Mas há personagens que morrem dentro da história e essa morte passa a ser o símbolo da libertação desse impedimento, aguardando a outra alma, né, nesse mundo metafísico, para que eles, então, fiquem próximos, fiquem juntos. Boa parte dos romances do romantismo tem final trágico. Boa parte. Né? Porque esse impedimento amoroso está relacionado a questões que são muito arraigadas, que são intrínsecas naquela sociedade do século XIX, dificultando, né, que o casal ali permaneça junto. Além do que, parece que há uma predileção, né, por criar aí histórias em que haja drama nesse desfecho. Parece que se comenta muito mais do que quando não se tem esse drama todo. Claro que também há personagens aí, né, aliás, há autores que têm uma veia dramática aí mais intensa. As obras de Shakespeare, por exemplo, quando ele escreve Romeu e Julieta, Otelo, são histórias de amor intenso, mas que acabam tragicamente, né? Então, é possível que aconteça isso. O caso é o seguinte, o amor ele tem que prevalecer. Então, nesse arranjo todo, né, é que vem a busca dessa identidade aí. Então, por exemplo, no romance Iracema, nós vamos ter aqui a Iracema como sendo a personagem principal, uma índia, com todas aquelas características romantizadas, idealizadas que eu comentei, e o personagem masculino é um branco, Martim, que está ali naquela cidade, naquela região, fazendo pesquisas ali. Era comum que grupos viessem ao Brasil, grupos de cientistas, de pesquisadores, em geral, fazerem essa pesquisa, né, e investigarem essa zona interiorana pouco habitada e pouco conhecida do nosso país. E aí, acidentalmente, Iracema conhece Martim. Só que, assim, naquela época, século XIX, pensar assim, branco e índio viverem um relacionamento amoroso de forma muito natural, não era tão simples assim. Não era tão simples. Então, iria fazer o quê? Martim iria viver na selva, porque Iracema é aquela moça vivida e com tradições bem marcadas ali dentro das questões indígenas. Então, Martim vai viver junto com Iracema dentro das tradições indígenas? Ou Iracema, uma índia que vive na selva o tempo todo, vai passar a viver em ambientes de cidade tão simples assim? No romance o Guarani, são os dois mais populares, nós vamos ter ali, é o contrário. O índio é a figura masculina, o Guarani. Então, a gente tem o índio Peri, e que se apaixona pela
Ceci, apelido da Cecília, uma mocinha que vem com um grupo de imigrantes também para fazer explorações no interior do Brasil, e ele e ela se apaixonam um pelo outro, não de amor declarado, porém de união próxima entre eles, e vai fazer o quê? Né? Ceci vai passar a viver na selva, ela tem todas aquelas características de mocinha vivida em ambiente urbano e de estilo de vida burguês. E o índio Peri é aquele índio que mata onça, que luta contra tribos inimigas, é um selvagem, né? No bom sentido, é o mito do bom selvagem, né? E que se apaixona pela Ceci. Então, vai fazer o que aí entre esses dois? Então, a própria raça deles, né, a própria cultura deles já é um impedimento intenso que existe ali entre eles. Lá dentro do romance urbano, não vou trazer aqui o spoiler agora da Moreninha, mas, por exemplo, no romance do Lucila, Lúcia é uma moça que se torna prostituta em virtude da necessidade que ela tinha de sustentar a família. O pai não aceita quando descobre a condição dela, a expulsa de casa, então ela não tem outra solução a não ser se tornar, devido às questões que estão ali dentro da obra, ela se muda para a cidade e se torna prostituta de verdade, porque antes ela queria dinheiro para comprar remédio para a mãe, que estava doente. Enfim, né? Cria-se toda uma situação financeira e ali de tradição e econômica e de cultura religiosa. Lúcia, então, é expulsa de casa, ela se torna uma prostituta, só que aí ela é a figura do romantismo. É idealizada, é bonita, chama a atenção de todos, é charmosa, até que ela conhece um rapaz, né, que inicialmente é um cliente, vamos dizer assim, do local onde ela... mas é uma prostituta de luxo, tá? Então, o ambiente que ela se encontra não é um prostíbulo de periferia, não, é frequentado pela alta roda da sociedade, e com foco, né, em toda aquela idealização que se tem dela. E aí ela traz dentro de si toda a sua ingenuidade ainda, toda a sua raiz de onde foi criada, de moça que mantém as tradições da família, apesar de ser uma prostituta belíssima, que encanta a todos com a sua simpatia, com a sua beleza. Ela conhece esse rapaz, se apaixona intensamente por ele e ele por ela, e ela está disposta a abrir mão dessa vida de luxo e ostentação que ela tinha neste momento, mas não deixava de ser tão assim, porque o rapaz tinha posses. Ele está disposto a abrir mão de tudo na família dele, porque os pais jamais aceitariam e não aceitavam o romance dele com uma prostituta, onde já se viu uma coisa dessa, né? Alguém da classe burguesa. O interessante é que a própria classe burguesa que frequentava esses bordéis, né, que na época eram chamadas as prostitutas eram chamadas de cortesãs. E aí, embora a própria classe burguesa que frequentava esses locais, né, isso era a parte, não era a moça para se casar, para constituir família. Não. Então, ele está disposto a abrir mão disso tudo, ela também, mas enfim. Aí acontece uma espécie de redenção dela no final. Enfim, há uma problemática ali para unir os dois, né? Uma questão que é religiosa, por exemplo, que vai impedir o romance dos dois, nós vamos ter ali no livro O Seminarista. Eugênio é um menino criado, os pais achando que ele tinha vocações religiosas, então ele é prometido para a igreja, né, para se tornar padre, e uma agregada que mora ali junto, de um casal que era amigo dos pais, a Margarida,
os dois têm praticamente a mesma idade, são criados como irmãos naquela fazenda, até que chega um momento em que eles acham que é hora de mandar o Eugênio para o seminário, só que aí os dois já estão se tornando adolescentes e começam a perceber que o que eles sentem um pelo outro é mais do que simplesmente um amor de irmãos. Começam a se sentir apaixonados, mas a família dele jamais vê a mocinha ali como sendo aquela cobra que tenta a Eva no paraíso, né? Eles veem a Margarida mais ou menos como isso. E aí eles, então, isolam os dois, né? Até que o Eugênio se forma padre mesmo, cria-se uma mentira entre eles. Eles, então, se distanciam, é um livro bem dramático, gente. Ele fica distante dela, e quando eles se reencontram, ele já está praticamente padre, ele está naquela primeira fase de ordenação de padre. Daí ele tem que dar a extrema unção, que é aquela bênção que se dá a alguém que está prestes a morrer. Quando ele chega na casa dessa pessoa, que é uma mulher, ele descobre que é a Margarida. Quando ele vê a Margarida, aquela antiga paixão se reacende dentro dele, e ele descobre toda a mentira que foi feita, porque para Margarida disseram que o Eugênio definitivamente tinha decidido se tornar padre. E para o Eugênio diz que Margarida resolveu se casar. Então, a promessa que um tinha feito de se reencontrar, né, cai por terra. Eugênio, então, entra numa tristeza profunda na época do seminário, até que resolve, então, abrir mão desse sentimento, porque ele acha que ele foi traído pela Margarida, assim como ela acha que ela foi, de certa forma, traída por Eugênio, mas ela entende que ela é uma moça do campo, ela não tem tantas posses e riqueza. O Eugênio era o filho do dono da fazenda, quem tinha muito dinheiro, e ela então se conforma com a sua situação. Quando eles se reencontram e descobrem que tudo foi uma mentira, a paixão deles se reacende, eles têm um encontro que, pela narrativa do livro, subentende-se que eles têm um relacionamento intenso de intimidade, inclusive dando a entender de que há uma relação sexual entre eles, o que faz com que o Eugênio entre num conflito de cultura, de tradição, e ele acha que ele vai para o inferno e tudo isso. Então, a solução para o desfecho da história, já que o amor tem que prevalecer, a Margarida, que já estava adoentada, ela entra num estágio profundo de intensidade da sua doença e morre. E Eugênio, então, quando vai rezar a sua primeira missa e descobre que a missa vai ser de corpo presente, e no momento em que o caixão, ele chega em frente ao caixão, vê que é Margarida, com a roupa branca, indicando a pureza, faz com que ele entre num desespero total e ele enlouquece. Então, a morte da Margarida e a loucura de Eugênio passa a ser a solução para o romance na concepção do romantismo. Nossa, mas só tem história trágica? Não, mas a maioria, como eu disse. Amanhã nós vamos ver uma história mais alegrinha, que é a Moreninha. Ok? Então, em termos de romances do romantismo, é isso. Nós vamos ficando com a nossa aula por aqui.